Fala galera, fala meu povo tributário. Estou aqui fazendo este vídeo para os meus alunos do meu curso de formação estratégica de reforma tributária, onde eu formo lá especialistas de reforma tributária, mas estou fazendo para vocês que me acompanham também no meu canal. Este vídeo eu vou deixar, vou liberar para vocês também que estão aí nos meus canais. Essa semana tivemos notícias, muita movimentação falando de base de cálculo. Base de cálculo. E aí, gente? Então, o que que eu falo sempre para os meus alunos? A gente tem que diferenciar o que que a gente está ouvindo exatamente, né? Nas aulas de reforma tributária, eu sempre procuro deixar bem claro que o ICMS, o ISS e o PIS/COFINS não fazem parte da base de cálculo do IBS, IBS-CBS. Então eu digo, ó, IBS-CBS não entra tributos na base de cálculo, nem ICMS, nem ISS, nem PIS/COFINS, nem IPI, claro. Exceto, sempre tem uma exceção, o imposto seletivo. As empresas que tiverem imposto seletivo entra na base, mas é exceção. Então a regra é, na base de IBS e CBS não entram impostos. E eu bato muito nessa tecla, e meus alunos, acho que eles já entenderam isso. Só que essa semana começou a rolar uma notícia do contrário, sobre o contrário. Se a base de cálculo do ICMS se entra o IBS e CBS. E alguns, vejam bem, a coisa é tão maluca, é tanto S no meio do outro S, o S que entra num S, o S que não entra no outro S, que alguns alunos meus mesmo já se confundiram e me disseram assim, Sérgio, mas você falou que não entrava na base e agora o governo está falando que entra na base? Entra na base ou não entra na base? Aí eu pergunto assim para o meu aluno, de qual base você está falando? Ué, a base do imposto novo. Estão falando que agora vai entrar imposto na base do imposto novo. Eu falei, não. O que estão falando é do imposto velho. Na base do ICMS, será que entra IBS e CBS? Essa é a discussão da semana. Essa foi a discussão da semana. E aí, essa discussão foi direcionada, foi clareada, vamos dizer assim, por uma resposta à consulta. Só que, galera, a gente precisa se ligar ao seguinte: temos uma resposta à consulta, mas é uma resposta à consulta de São Paulo. E aí você me pergunta, ué, mas não era igual para o Brasil todo? Não. Igual para o Brasil todo é o IBS e CBS. O ICMS é estadual ainda. Ainda não, né? Enquanto ele existir, ele será estadual. Então, São Paulo define como vão ser as regras do ICMS. Distrito Federal define como vão ser as regras do ICMS. Rio Grande do Sul define como vão ser as regras do IBS, do ICMS lá no Rio Grande do Sul. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a resposta à consulta, lembrando que essa resposta à consulta é de São Paulo. Então, você que é meu aluno, você que está aí na minha rede social, que é de outro estado, cara, tu vai ter que ver aí no teu estado. Você que é escritório e tem cliente em mais de um estado, você vai ter que ver em cada estado. Em cada estado. Então, olha aqui a resposta à consulta de São Paulo, 32.303 de 2025. O que que ela fala? O que que ela fala? Então, já traz um resumo aqui, ó. Olha o resumo. O resumo já tem tudo que tem lá embaixo, está resumido aqui, ó. Então, primeiro, aqui na ementa, no inciso 1, vai dizer que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, que é o que está lá na Lei Candir, né? A Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, abrangendo tudo que vai ser cobrado do cliente. No inciso 2, ela fala, então, IBS e CBS, quando forem exigíveis, ou seja, quando a empresa tiver que pagar, eles devem compor o valor da operação, logo, deve compor a base de cálculo do ICMS. Então, o posicionamento de São Paulo é que, quando a empresa estiver pagando IBS e CBS, esses valores comporão, palavra esquisita, né? Comporão a base de cálculo do ICMS. Aí no item 3 da ementa,
que aí minhas alunas também já se confundiram com isso, falaram, não, professor, não entra na base. São Paulo se posicionou que não vai entrar na base. Eu falei, não, vai entrar na base. Vai entrar na base. Não, não vai entrar na base. Eu falei, vamos lá olhar na resposta consulta. Então, isso aqui confunde mesmo. São Paulo, no posicionamento referente a 2026, aí São Paulo falou que não. Como não haverá pagamento, então esse BS-CBS de 2026 não vai entrar na base de cálculo do ICMS. O que nos parece plenamente lógico, já que não haverá pagamento. Parece lógico, né, gente? Mas tem estado que está dizendo que vai entrar na base mesmo em 2026. Então, só para resumir aqui a ementa, que já é o resumo, São Paulo entende que a partir de 2027, IBS e CBS compõem a base de cálculo, ok? A partir de 2027, IBS e CBS compõem a base de cálculo do ICMS. Em 2026, esse 1% de BS e CBS que nós vamos destacar na nota fiscal, o posicionamento de São Paulo nessa resposta à consulta é de que não, 2026 não compõe a base. Depois vocês vejam com calma aí a consulta. Eu vou descer aqui um pouquinho, só para vocês verem onde eu marquei. Então tem a pergunta aqui, ó, consulente, pergunta. Aí vem a interpretação do governo. Aí ele dá lá as justificativas, as bases legais e começa a concluir aqui, ó. Durante o período de convivência entre ICMS, IBS e CBS, os valores de IBS e CBS integram o valor da operação e, consequentemente, integram a base de cálculo do ICMS. Então, vamos ter que calcular ICMS com o IBS e CBS dentro da base. Aí depois, mais para baixo aqui, ó. Ele vai reforçar, portanto, IBS e CBS compõem o valor da operação para fins de ICMS e devem ser incluídos na base de cálculo do imposto estadual quando efetivamente exigíveis, ou seja, quando a empresa pagar. E no item 11, em relação a 2026, ele menciona lá o artigo 348 que dispensa o recolhimento de BS e CBS, e por não haver recolhimento de BS e CBS em 2026, São Paulo entende que esses números que estarão na nota não integram a base de cálculo do ICMS. É para ficar maluco ou não é, galera? É para ficar xarope. Deixa eu descompartilhar aqui. Tudo bem, então? Então, uma coisa é base de cálculo de IBS, CBS, que está lá na Lei Complementar 214 de 2025. Outra coisa é base de cálculo do ICMS, que está na legislação de cada estado. Então, por enquanto, IBS e CBS entrarão na base de cálculo do ICMS. E só para te lembrar, tem um projeto de lei tramitando lá nas casas legislativas para que se formalize a não inclusão do IBS e CBS na base do ICMS. Tem um projeto de lei em andamento para isso. Porém, ao que tudo indica, pessoal, esse projeto não deve prosperar. Não deve prosperar, tá? Mas é bom vocês saberem que ele existe. Então, base de cálculo do ICMS inclui IBS e CBS a partir de 2027. Valeu, galera! É isso aí. Quer aprofundar seu conhecimento de reforma tributária? Venha para o nosso treinamento de de formação estratégica em reforma tributária, que vai te tornar um especialista em reforma tributária. Vai ser um prazer ter você com a gente. É isso aí, fica com Deus, se cuida e estou aí à disposição para a gente trocar ideia de reforma tributária. Sejam felizes.